Eu vou lhe dar 3 dicas para melhor compreensão da leitura bíblica. Você que, quando lê a Bíblia, tem dificuldade de compreender. Você, muitas vezes, se pergunta: o que isso quer dizer? O que Deus está querendo falar aqui? Você não compreende, talvez, tem dificuldade, como todos, principalmente quando nós estamos iniciando, ou uma pessoa não tem muito hábito, não tem muito tempo na leitura da Bíblia. Ela sente a dificuldade, e muitos ainda seguem aquele método, se a gente pode chamar isso de método, de abrir a Bíblia aleatoriamente, na página que abrir ela começa a ler e tal. Tudo bem, nada contra, melhor ler isso do que não ler nada. Mas você deve ser mais intencional, mais consciente na leitura da Bíblia, porque se você não sabe o que você está lendo, então você vai ter dificuldade de compreender e vai desanimar, não vai ler mais. Então, as 3 dicas aqui vão ajudar você a ter um melhor entendimento. Vamos lá, a primeira. A primeira dica para melhor compreender a Bíblia é sempre, em qualquer texto, você procurar se perguntar: quem está falando? Quem está falando? E a quem este alguém está falando? Então, na Bíblia, nós temos muitas pessoas, vozes, personagens. A Bíblia tem a voz de Deus, a Bíblia tem a voz do homem, a Bíblia tem a voz do diabo. E você tem que perguntar: quem é que está falando? Porque isso pode mudar a sua compreensão. Então eu vou usar aqui um exemplo. Quando o Senhor Jesus foi conduzido ao Espírito Santo lá no deserto, você lê isso em Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 4, logo do início, diz que o Espírito Santo conduziu o Senhor Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, naturalmente, aqui você já vê 3 pessoas no primeiro versículo. Você vê Jesus, você vê o Espírito Santo e você vê o diabo. Em um só versículo, 3 pessoas. Então, preste atenção, você já começa a entender aí que essa história envolve essas 3 pessoas. E diz que, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, Jesus teve fome. E chegando-se a ele o tentador, o diabo, disse. Então aqui agora é a voz do diabo, aqui é o diabo falando. Quem está falando? O diabo. Está claro no texto. Chegando-se a ele o tentador, o diabo, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Então, quem está falando? O diabo. A quem o diabo está falando? Ele está falando a Jesus. Está dirigindo a palavra ao Senhor Jesus. E isso começa a abrir o seu entendimento, porque você logo começa a pensar: mas o diabo falou com Jesus? Quer dizer, se ele falou com Jesus, então ele pode falar com qualquer pessoa. Não é? Você começa a derivar compreensões, entendimentos aí, só de você ter consciência de que o diabo está falando com Jesus. E se ele falou com Jesus, ele fala com você, fala comigo, fala com qualquer pessoa. E, portanto, você tem que ficar atento, porque às vezes a voz que vem até você, ou na sua cabeça, ou pela boca de alguém, não é de Deus, e nem daquele alguém, e nem sua, mas do diabo. Então você tem que estar atento e no espírito para saber e discernir as vozes que você ouve. Então, o diabo falou. E o que ele falou? Primeira palavra que saiu da boca do diabo. Primeira palavra. Se. Se tu és filho de Deus. Eu tenho certeza que o diabo não tinha nenhuma dúvida que Jesus era o Filho de Deus. Ele não tinha dúvida. Mas, como o diabo trabalha com a dúvida, e a dúvida é aliada dele, então ele trabalha para semear a dúvida. E tentou até no Senhor Jesus, que estava aqui em carne e osso, como ser humano. Quem sabe Jesus deixaria entrar uma dúvida que, de repente, agora que ele era homem, ele não era mais filho de Deus. Quem sabe? O diabo joga, ele joga o verde para colher o maduro. Ele aposta aquela história, se colar, colou. Então,
você tem que tomar muito cuidado com as dúvidas que vêm à sua cabeça. Então você já começa a compreender melhor o texto de tão somente apenas lê-lo, quando você começa a raciocinar quem está falando e a quem está falando. Por isso a palavra de Deus, ela não é uma comida de fast food, não é? A palavra de Deus não é aquela comida que você joga para dentro e mal mastiga 3 vezes e engole. Não. A palavra de Deus é como a cozinha francesa. Você tem que degustar, você tem que saborear, você tem que pensar qual ingrediente tem aqui. Você tem que devagar procurar entender a palavra. Então, sempre procurar saber quem está falando e com quem está falando. Nem sempre isso é tão claro na Bíblia, mas onde possível isso vai te ajudar muito a entender. Segunda dica, viaje para dentro da palavra. O que significa viajar para dentro da palavra? Você começa a entender muito melhor as Escrituras quando você se transporta para o tempo, época, local, ambiente, contexto onde ela foi escrita, ou quando foi escrita, ou em referência à situação que ela descreve. Ou seja, você se transforma pela imaginação, pela informação que está diante de você, você se transporta para lá, como se você fosse um viajante do tempo e você pudesse assistir aquilo que está acontecendo, que o texto descreve. Por exemplo, neste mesmo texto, então, há algumas coisas que são claras, outras nem tanto. Aqui é claro, por exemplo, que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. Então você imagina um deserto. Você imagina um lugar descampado, um lugar que não tem habitação, não tem jardim, não tem água, não tem árvore, não é? Só tem sol, céu azul, terra seca, pó e pedras. Só isso, mais nada. Então não é difícil você imaginar, porque você já viu um deserto. Você sabe como é o deserto. Então você tem que se transportar para lá. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto. Então você se transporta, de repente você está lá andando com Jesus no deserto. Você vê na informação do texto que ele jejuou 40 dias e 40 noites e depois teve fome. Você fica imaginando, meu Deus, eu fico sem comer 6 horas, já tenho fome. Jesus ficou 40 dias no deserto, sem comer. Eu vou lhe dizer, nós fizemos, alguns bispos da igreja, alguns anos atrás, nós fizemos um propósito de ficarmos 3 dias no deserto do Sinai, só comendo pão e água. Não foi jejum, né, completo, mas nós só comemos pão, biscoito, cracker e água. 3 dias. Eu pensava, meu Deus, eu vou morrer de fome, eu vou desmaiar, ainda mais no sol. Eu pensava que eu iria desmaiar. Mas não é que o corpo se adapta? Nós passamos 3 dias e 3 noites lá no Monte Sinai, no deserto, em espírito de oração, meditando na palavra de Deus, sem celular. Não é que o tempo passou rápido e nós não sentimos a fome? É difícil você que tem a comida na geladeira, não é? Qualquer desejo de comer, você abre a porta e come. Talvez é difícil entender como que um ser humano, possa ficar todo esse tempo sem comer. Mas Jesus fez esse sacrifício por nós, em preparação à sua missão. Então você pode imaginar, porém, como ele ficou desidratado, como ele perdeu peso, como ele estava com fome. O diabo apareceu para Jesus depois dos 40 dias. Não foi no primeiro, no 10º, na metade, foi no final. Quer dizer, o diabo aparece quando você está na sua maior necessidade, na sua maior vulnerabilidade e fraqueza. É ali que você tem que prestar atenção, quando você está mais vulnerável, carente, com fome. Preste atenção, porque ele vai se apresentar ali. Então, quando você se transporta, você viaja no texto e vai para lá, e começa a imaginar o que está acontecendo, você começa a entender para você o que isso significou lá na época e o que significa para você hoje. E isso me leva à terceira e última dica, que é a aplicação. Então, primeira dica, quem fala e a quem fala. Segunda dica, viajar para dentro da palavra. Terceira dica, aplicação.
Você se pergunta depois de ler e reler o texto, e é muito importante que você não passe a Bíblia com os olhos corridos, né? Corra sobre o texto e como se estivesse numa maratona querendo cumprir lá um alvo de leitura. Não, é importante que você leia, volte no início, leia de novo, volte de novo, para que você preste atenção nas coisas, nos detalhes da palavra. E quando você leu e releu algumas vezes, então você está com um pensamento perguntando a Deus, ao autor da palavra, o seguinte: o que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor quer me dizer com este texto? O que o Senhor quer que eu faça? Como é que eu posso aplicar isso aqui para a minha vida? Eu estou hoje vivendo, você, por exemplo, talvez esteja vivendo num deserto. Talvez não. Para você que está num deserto, essa palavra vai falar sobre isso. Você talvez não está num deserto, mas você está numa carência maior sobre alguma coisa, uma carência de dinheiro, uma carência de afeto, de amor, uma carência física, não sei. O que essa palavra diz para você? Você está ouvindo vozes satânicas, diabólicas, tentando impulsioná-lo a fazer coisas contrárias à vontade de Deus? Então você tem que fazer o que Jesus está ensinando através desta palavra. Se você parar e perguntar o que o Senhor quer falar comigo e o que eu devo fazer segundo esta palavra, o Espírito Santo vai falar com você através do texto sagrado. E aí o que vai restar é você colocar em prática. E se você colocar em prática, não há como falhar. Comece a fazer isso. Coloque a leitura da Bíblia na sua vida diariamente, de preferência pela manhã. Todos os dias, primeira coisa do dia, leia a palavra de Deus. E se você fizer isso, seus dias nunca mais serão os mesmos. E sua vida, gradativamente, também começará a mudar para muito melhor. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.